Oi, Tomás, tudo bem? Boa noite. Como vai? Ei, William, tudo bem? Boa noite. Nossa, aqui tá um calor, meu Deus. Onde vocês estão tá quente assim também? Opa, mexi aqui. Esperar uns minutinhos que a Soraya tá chegando, a gente começa. Oi, Sou, tudo bem? Vou te adicionar aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Como vai? Ah, dessa vez eu tô te vendo, deu certo. Tudo bem, mano? Tudo bem, e você? Graças a Deus, bem. Que bom. Ei, Renata, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, pessoal. O pessoal tá chegando. E aí, Sou? Tava animada pra esse bate-papo, viu? E aí, Thelma, minha linda, boa noite. Quando eu começo Sim. a pensar em falar sobre isso, gente, vem tanta coisa. E eu tava aqui agora, né? Tava tomando banho, me arrumando. E eu falei, gente, eu preciso mesmo ter os tópicos anotados para ir seguindo, porque senão, meu, o negócio vai levando a gente, né, para O cada lugar. pensamento vai embora, né, com tantas informações e vai criando uma expansão dentro da gente que não tem tamanho. Não, eu tava aqui agora, me arrumando, eu tava falando de Maia, eu tava assim, nossa, Ah, muito bom. porque tá tudo ligado, né? Nossa, eu amo falar sobre. Ai, ai. Mas Muito vamos bom. lá, vamos começar a conversar, outro bate-papo. A gente podia um dia cobrir na roda de conversa ao vivo, né? Fica até tão legal as pessoas trocarem, né? Ei, Márcia, Sim. boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Muitas informações, conhecimentos aqui hoje. Lili, minha linda, boa noite, bom te ver. É, assim, esse tema, ele é bem amplo, né? Ele E é. aí a gente escolheu, assim, dar uma pincelada em algumas coisas atuais que existem muitas relações, mas para quem não está atento, vê como coisas isoladas, mas está tudo conectado, tem tudo a ver, né? E a ideia hoje é a gente dar uma pincelada, assim, de uma forma geral, né? Eu vou me policiar aqui, porque senão a gente vai daqui 11 horas da noite. Se a gente não E toma a cuidado. gente, e a gente finaliza esse ano, né, ano 9 de encerramentos de ciclos,
iniciando, ano que vem, início 1, renascimento, com algumas informações aqui que a gente vai dar uma pincelada e o ano que vem a gente aprofunda. Isso, boa, Sô. Tudo bem. Já com outra energia, né? Isso, com uma cabeça mais aberta, né? É. Bom, vamos entrar então no tema, né? Quando a gente fala de transição planetária, muitas pessoas nunca nem ouviram falar, né? Mas faz parte da humanidade, se a gente parar para pensar, né? Quando a gente começa a pesquisar e começa a ler, começa a observar, nós, enquanto humanidade, já somos homens da caverna, você imagina. Já existe o canibalismo na nossa sociedade, né? E aí a gente foi evoluindo, passando por vários momentos, né? Revolução agrícola, e aí quando surgiram aí filósofos, aí começou a surgir religião, né? E vem essa questão da fé, o domínio ali da religião sobre as questões políticas, né? Veio o renascimento, o iluminismo, e aí começou a querer trazer essa questão da explicação, do conhecimento, e eu acho assim que o marco importante para a gente, né, é a questão da Revolução Industrial, que a gente tem muito forte até hoje, que é o ser humano sendo medido pelo seu desempenho, pela sua capacidade produtiva, né? Ou até hoje, isso é muito enraizado, né? A gente ainda coloca o nosso valor pelo tanto que a gente consegue produzir e desempenhar profissionalmente, né? Tem aí a era da eletricidade, né? Hoje a gente está aí na era do digital, da globalização, e estamos exatamente no meio de uma grande reforma para um outro momento da humanidade, né? Eu estava aqui agora refletindo sobre esse assunto, né? Antes de eu começar a ir para Maia, de eu viajar longe, eu estava pensando assim, cara, a gente que está aqui, que vai viver aí mais 30, 40 anos, né? Porque vai haver uma ruptura. A gente está no meio de um processo de mudança. Mas vai chegar uma hora que o processo de mudança concluiu, né? Mudou. A humanidade realmente vai se perceber com outro estilo de vida, com outros valores, com outras ideias, enfim. Vai existir essa ruptura. Eu estava imaginando, gente, é igual as gerações que acompanharam, por exemplo, não ter eletricidade e o ter eletricidade. Né? Imagina como que era, né? Então a gente vai viver esse momento a partir de outros aspectos, de outros níveis, né? Mas isso vai acontecer. E outra coisa que me veio agora, nem estava no script, mas me veio assim, né? Que eu achei muito relevante. Na verdade, eu estava pensando em falar sobre ele, mas não agora nesse momento aqui da nossa conversa. Mas eu acho que está muito bem. Porque me veio assim para a consciência, a reflexão, que tem a ver com a pirâmide de Maslow, né? Não sei se você conhece, mas assim, os administradores, a galera que trabalha com gestão, está muito habituada, né? Então, Maslow foi aí um grande psicólogo, assim, estudioso aí, era humanista, e entrou bem nessa parte do transpessoal, que é o além do corpo, além da mente, o que mais que existe, né? E ele criou a pirâmide de necessidades, que até hoje a gente estuda aí, estuda em cursos de MBA, enfim, na faculdade, né? Que a gente começa na base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, né? Então, o ser humano, ele precisa ter o que comer, beber, ele tem as necessidades básicas, porque senão ele morre. Logo acima tem a questão de segurança, né? Segurança pública, segurança física, né? Segurança de que minhas necessidades fisiológicas não vão faltar. Aí depois a gente entra em amor e pertencimento. Então eu me senti amada, eu me senti pertencente, né? Senti que eu tenho valor ali. Depois as questões de estima, né? De autoestima, de estar bem comigo mesmo. E no fim, a autorrealização, que eu tô tão preenchida daquilo tudo tá tão pleno, não é mais uma questão para mim, que eu começo a viver em prosperidade, em abundância e distribuir com outras pessoas. E quando eu estava pensando nisso, eu falei, cara, se a gente observar lá nos primórdios, na época do homem da caverna, o que persistia, né, o que imperava ali eram as necessidades fisiológicas, o básico, era a sobrevivência.
E até hoje, em algum nível do nosso consciente, a gente ainda vive dessa maneira, se a gente parar para pensar, né? Sim. Até hoje, tem pessoas que não têm básico, tem pessoas que passam fome, pessoas que não têm, né, o básico ali da pirâmide, né? Até hoje tem gente que não tem necessidade, não tem água potável. Então agora a gente está falando, né? Época de Homem da Caverna, milhares de anos antes de Cristo, né? Agora, 2025, a gente está passando por uma outra transição e até hoje a gente não tem o básico, assim. Então, por isso que hoje o negócio está acontecendo de forma tão abrupta, eu acredito. Porque tem coisas que já eram para ter ficado para trás há muito tempo e que não ficaram, né? Profundo, né? Sim, estou fazendo uma reflexão aqui no que você está falando, que a gente tem que olhar para dentro, né? O porquê que a gente não tem o básico, ou a gente tem, mas tem medo de ficar sem o básico, né? Então a gente tem que escalonar essa pirâmide. Tem duas questões, né? Tem as pessoas que não têm medo por uma questão política, né? Enfim. Mas até hoje a gente tem também, né? Às vezes você perde o emprego e fica desesperado. Você fica com medo de não ter o que comer, que beber, onde morar. Você olha para as questões ali de segurança. E muitas famílias hoje você não tem segurança emocional, uma segurança psicológica. A gente, que é mulher principalmente, a gente não sai na rua de qualquer jeito, em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Os relacionamentos, olha os relacionamentos como estão, né? Então, com questões que já eram para ter ficado para trás. Que faz parte aí da evolução, né? O Maslow, quando ele fez essa pirâmide, né? Ele fez mostrando para a gente o caminho da autorrealização. Né? Quando a gente estuda isso, eles levaram para o lado da produtividade, enfim. Mas quando ele criou ela, ele estava querendo mostrar, tipo, olha, gente, vamos caminhar em busca da autorrealização, né? Desse preenchimento, desse senso de... Mas é o olhar interno, né, Má? Não é o fora, não é esperar que fora faça algo para ter segurança, para ter dinheiro. É o olhar dentro. E quando você olha para dentro e muda dentro, as coisas ao redor na vida, elas acontecem. Né? Então, essa caminhada dessa pirâmide, eu entendo que é esse olhar para dentro, é um caminhar, né, para você poder chegar nessa prosperidade, na iluminação, na gratidão, no amor. Que é a energia do novo mundo, né? Sim, a gente está caminhando para lá, né? É maravilhoso, né, Tô? A gente tem que dar mão para o outro nessa jornada e enxergar o mundo com mais cores, com mais amor, porque isso repercute energeticamente, repercute internamente e a gente consegue grandes feitos com isso. E o grande que me impulsiona muito a falar sobre o tema, né, dividir com as pessoas, é que algumas, né, pessoas, eu sou uma, você também, a gente acabou já fazendo essa jornada de transição, né, já alguns passos antes do que a humanidade, digamos assim, né, não todo mundo. Porque essa transição, muitas pessoas falam que ela vai acontecer de fato daqui a 30 anos, nessa ruptura. Né? Mas não é assim todo mundo ao mesmo tempo daqui vai para lá. Vai um, vai outro, vamos indo, né? E aí quem já foi na frente, pegando informação e vai mudando para trás. É engraçado que me veio até uma cena que agora, gente, esse negócio de quinta dimensão, a gente fica muito criativo, né? Me veio uma cena que agora, como se a gente estivesse assim, na beira do mar, na areia, no meio de uma multidão ali no mar, e vindo onda e correnteza, e a galera tá lá sem saber o que fazer, e sai biquinho pra fora, e o nego vai dar um mergulho fazer, e a gente tá lá na praia, né, na areia, assim, vem, não, vai por ali, vai dar tudo certo, confia. Mas essas mudanças, essa transição planetária, como é que você enxerga as gerações que estão vindo? Como que...
que você tem essa visão, essa ótica? Então, eu vejo que assim, a geração que está chegando, elas confirmam essa teoria, digamos assim, né? A gente pode chamar de teoria, vai. Tem várias pessoas que falam sobre isso, né? Mas prova cientificamente que está acontecendo essa mudança. Eu acho que a própria geração que está chegando é uma prova, né? Então, quando a gente olha, a gente falou que da pirâmide. Então, várias questões da pirâmide vão precisar ser vistas. Essa crença da falta do básico, que muitas pessoas não precisavam ter hoje em dia. E tem, faz parte, tá? Assim, é uma crença coletiva, que está no fundo do nosso ser. Né? Os relacionamentos. Eu prefiro estar num relacionamento onde eu não estou bem, eu não estou feliz, mas eu prefiro estar ali para não estar. Né? Então, essa questão do valor. Então, tem várias questões aí dentro dessa pirâmide que a gente olha, que eu vejo que a nova geração ela já está em outro patamar. Né? Então, por exemplo, trabalho. As gerações anteriores, acho que não a nossa, né? A minha, a sua. A gente já viu que o trabalho não é tudo na vida, mas até uma geração atrás era. Né, vivia-se para o trabalho. A geração mais nova trabalha uma parte da vida. A gente vê tendências acontecendo no mundo todo, né? Então, tem casas noturnas nos Estados Unidos, na Europa, e estão sentindo que essa geração não frequenta, né, com a mesma frequência, enfim, tem até casas fechando. Né? Os horários estão mudando das baladas também. Eles estão buscando experiências, né? Então essa coisa do fake, quando a gente fala ali de autoestima, de relacionamento, as redes sociais mostram isso claramente, da nova geração, enfim, né? É um querer mostrar, um querer ser. Vira e mexe a gente vê reportagens de quanto que a sociedade está endividada porque compra itens de luxo, né? Faz viagens que não tinha condição de fazer, mas para mostrar. Ali, quando a gente olha no íntimo da coisa, tem questões ali de autoestima, tem crenças ali, tem feridas, tem medos. Então, a nova geração é uma que ela já está muito mais focada em si, que é o caminho da autorrealização. Então, primeiro eu, tu também. Então, é uma galera que é mais saudável, tem bebido menos álcool, também foi comprovado, procura-se experiências voltadas para bem-estar. Tanto é que tem vários hotéis também aí abrindo, várias experiências voltadas para detox, né? Que agora está super em alta. Né? Coisas que lá no Oriente já é comum há muitos anos. É porque aqui no Ocidente, por conta da nossa forma de colonização, enfim, a gente não vai entrar no detalhe porque não vai dar tempo, a gente vai aprofundar. Mas a gente tem arquétipos, né, que causam crenças coletivas que acabaram levando a gente para esse lugar de baixa autoestima, de sobrevivência, que a gente, em algum grau, ainda tem. E que a nova geração já vem para viver esse novo mundo. Que eu hoje consigo viver, você também, né? A gente já fez essa caminhada, né? Mas que a maioria das pessoas ainda não passaram. Mas a nova geração, ela já vem como se pronta para habitar esse novo momento, né? Sim, e a gente está numa adaptação, né? A gente está nesse meio termo, então a gente tem que se adaptar e olhar com carinho para essas questões, para a gente conseguir fazer essa transição de uma forma mais suave. Sim. Uma coisa. Pode falar. Uma coisa assim que vem sempre para mim, assim, e que a gente até comentou isso, eu acho que na semana passada, no Mamãe Transcendente, se eu não me engano, que é com relação a não romantizar o processo, né, tudo. Trazer informação importante, porque muita coisa que eu falo, que eu trago, que eu divido, que hoje eu consigo estender a mão e ajudar, eu aprendi na porrada. Eu aprendi graças ao meu raciocínio aqui pragmático e a minha conexão, a minha ligação que eu tenho, que ela é específica no raciocínio também. E eu fui encontrando caminhos e fui entendendo
o que que foi acontecendo comigo e que atitude que ajudava e qual não ajudava. Mas assim, não dá para romantizar, porque o processo ele não é, ele é simples, mas ele não é fácil, ele é desafiador, né? Ele tem as questões. E também não é uma questão assim de colocar medo. E a gente vai, se a gente vai entrar agora nesse detalhe ou depois, mas assim, essa questão da galera hoje, né? Das pessoas sentindo esse desconforto grande, essa questão de transtorno mental, isso tudo por conta dessa mudança. E ela vai se intensificar a partir de 2026, né? Esse chamado para essa mudança, para esse caminho para dentro de si, a própria energia do planeta, enfim, vai intensificar isso. Então, assim, não é também para romantizar, mas também não é para colocar medo, é para trazer uma informação do tipo, olha, o processo é esse, é assim que acontece, vamos olhar com sinceridade. Não adianta a gente fugir do processo, porque se fugir vai continuar doendo e a tendência é doer mais enquanto você não olhe para essas questões. Porque não olhar não é mais uma opção. Foi até agora, mas a partir de agora não vai ser mais uma opção, né? Então, não é para romantizar, mas também não é para botar medo, é para trazer uma informação de como que é o negócio. Né? Engraçado que eu vi hoje, cada hora eu lembro, né, gente, minha cabeça, ela vai assim, né? E eu vi hoje no Instagram de uma fonte bem séria. Eu não lembro se foi deve ter sido da Forbes, acho que não foi. Enfim, de algum canal bem sério que falou que a OMS está preocupada e já está traçando planos de, enfim, futuro, no planejamento de como fazer, porque eles preveem um pico nos casos de câncer em 2050. Né? E a gente sabe que muitas questões, não todos, né, os tipos de câncer, mas muitos são provenientes de questões nossas, não vistas, e que a gente vai somatizando e que acaba vindo para o corpo físico, né? O emocional, né, você está falando. Exato. E aí acaba se tornando um câncer, né? Então, muito só em função disso, dessas questões não vistas, não olhadas, não tratadas da maneira devida, né? Que o câncer, ele é acúmulo de mágoas. Então, você vai acumulando isso com o tempo, né? Então, pode ser, né, que venha a desenvolver, pode ser que não. Mas o que eu penso disso? O próprio corpo, ele provoca toxina, né? Sim, por conta das questões que a gente não olha, que a gente vai protelando. Foi isso que eu li recentemente. Então, essas toxinas por conta que a gente acaba produzindo por conta de questões emocionais não vistas, não tratadas, não acolhidas, elas podem ser causadores de alguns tipos de câncer. De doenças, Os desafios que você citou, eles sempre vão existir na nossa vida. Então, eu acho que cada ser humano vale escolher como encará-los. Entendeu? Olhando para si, mudando internamente, ficando em paz e vivendo, ou ainda batendo na mesma tecla de crenças, de julgamentos, de questões que não levam a nada, e isso vai acumulando essas toxinas também. E aí, futuramente, vem as doenças. Por quê? Porque é um acúmulo, é uma somatória, né? Então, precisa rever, né? Olhar para dentro para ter todas essas mudanças para acompanhar o planeta, para acompanhar a humanidade e toda essa mudança que está acontecendo. Sim, exato. Fica mais leve. E cada hora me vem analogia alguma coisa. Mas assim, igual quando a gente tem uma lista de tarefas para fazer, aí tem aquela tarefa chata que você não gosta. Tipo assim, vamos olhar lá logo, se a gente não faz logo, aí a gente fica com ela na cabeça, aí dorme com ela, aí a gente fica combinando a gente, né? Aí acorda de madrugada pensando nela, né? Então, vamos olhar isso logo. Assim, fica empurrando com a barriga, né? Vai e resolve logo. Cria coragem e vamos encarar esse BO de uma vez.
Tem uma coisa que eu costumo dizer, e aí isso eu costumo falar em palestra, e a galera dá risada, assim, né? Que a gente, às vezes, tá no fundo do poço, e a gente enfeita o fundo do poço. A gente põe um quadro bonito, põe um tapete, põe um jarro de flor, põe um lustre, põe uma foto de uma viagem. A gente está num lugar que está incomodando, mas a gente fica decorando para não olhar para aquilo, né? E agora, né, energeticamente falando, em momentos. A própria, não só energeticamente, né? A própria nova geração, olha o embate que está tendo nos relacionamentos, enfim, ela mesma provoca essa mudança, né? Então, agora está no momento que não dá mais para enfeitar posto nenhum, porque ele vai começar a feder. Exato. E o que acontece nesse poço? É zona de conforto. Então, vejam se não estão na zona de conforto. Porque incomoda evoluir, sair, né? E escalar essa pirâmide que você citou para a gente chegar na ascensão, na expansão de consciência. Incomoda. Porém, você sai da zona de conforto e evolui. Quem gosta do seu ego, né? E ele quer proteger a gente. Mas para a gente expandir, a gente tem que sair da zona de conforto. Cara, cada hora vem um negócio na minha cabeça. Uma outra analogia, assim, que me veio, assim, né? Que esses momentos muito desconfortáveis, porque essa mudança que está acontecendo no planeta, ela é uma mudança no nosso ser interno. A gente, né, por mais que a gente não... Né, muitas pessoas não pensam nisso, não acreditam, talvez, não têm esse conhecimento, mas até os nossos corpos, né? Nosso corpo sutil é feito de carbono. Na quinta dimensão, ele é um carbono cristalino. Então, a gente sofre modificações no nosso corpo sutil, inclusive, né? Então, são modificações na psique, são modificações no nosso corpo emocional, são modificações no nosso interior como um todo, né? Então, por isso que vem esse cômodo forte, porque a gente não entende o que está acontecendo. Mas são mudanças evolutivas acontecendo no nosso interior. E aí me veio assim, né? Imagina, eu gosto de analogia porque acho que fica fácil para as pessoas entenderem, né? Isso bem lógica. Então, tipo assim, imagina, o homem da caverna, acostumado com o jeito de ser, de viver, de agir, de repente, sei lá, você coloca uma TV na frente dele, ele vai pegar essa TV, ele vai ficar longe, né? Então você pega ele, você coloca um terno, uma gravata e fala que ele vai assumir uma posição num determinado lugar. Por mais que aquilo seja maravilhoso para ele não entende o que é. A gente mesmo. Imagina a gente aqui hoje, vivendo a nossa vida, e amanhã, de repente, eu, por exemplo, agora eu estou dando palestra e parará. De repente, um telefonema amanhã falando, Marcelo, eu fui convidada para dar uma palestra em Harvard. Eu surto. Eu não tenho condição de estrutura interna ainda para lidar com isso. Entende? É algo simples. Ah, Marcelo, você deseja? Ah, muito legal. Claro que eu desejo. Mas eu não me sinto pronta ainda para algo nesse nível, entende? Então, as mudanças que estão acontecendo são mudanças dentro, para a gente ir começando a se desidentificar de quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente acredita, que não faz mais sentido com este novo lugar para onde a gente vai. Então, requer o desapego e confiar, porque para onde você vai é muito melhor do que onde você está hoje. Porque é um processo. E não dá para ser de hoje para amanhã, porque se você for para lá amanhã, você não sabe nem para onde que é. Primeiro, você não vai. A gente está na Terra, a gente vai com o corpo, né? E segundo, você não vai estar preparado, você não vai dar conta em questões emocionais, mentais, psicológicas, de recurso interno nosso, né? Então, essas mudanças que acontecem dentro da gente, esses desconfortos que a gente não entende, é isso, né? São esse empurrão para a evolução. Exatamente. E tem que ajustar, porque se não ajustar, esses ciclos eles são repetitivos, eles vão acontecendo até que a gente faça esse ajuste e causa essa cura interna, né? Agora, Má, e sobre a IA, a inteligência artificial nessa transição planetária? Então, eu vejo, eu vou falar algo bem polêmico aqui agora, mas eu preciso dizer, porque eu adoro.
Eu vejo que a IA é engraçado, que eu acessei essa informação assim, como se fosse um download, como a gente gosta de dizer, né? Que eu falei, caraca, eu vejo que a IA ela super faz sentido com esse novo momento que a gente está, para onde a gente está indo, sabe? Porque, para mim, ao meu ver, na quinta dimensão, as jornadas de trabalho elas são, não dá, não cabe. Depois que eu larguei o CLT, eu falei, gente, como é que eu viver daquele jeito? Porque você não tem tempo pra nada. Você não tem tempo, assim, pro básico, pra você cuidar de você, é uma loucura. A gente fica tentando colocar na agenda, mas se você fizer conta ali de quanto tempo você gasta pra fazer catacô, não cabe na agenda. Mas a gente insiste em querer caber, né? Não, mas eu não. Porque desde que eu parei de bater ponto, há muitos anos atrás, eu já não fazia mais isso. Eu fui bem certinha. Mas a maioria das pessoas vivem assim. Então eu vejo que a IA, primeiro, ela vai ajudar essa mudança da relação com o trabalho nesse sentido, das pessoas realmente terem mais tempo para si, para bem-estar, entender que o trabalho tem um lugar na vida, mas não é toda a vida, né? Isso naturalmente vai acontecer, as mudanças que estão acontecendo de forma interna, as pessoas já estão sentindo essa necessidade, né? E aí aqui tem uma chave, eu vou dizer que eu acessei, e que é intrigante, mas eu gosto, né? O Elon Musk, ele falou que daqui a uns 20 anos, enfim, ele falou 10 a 20, eu não sei, que as pessoas realmente não vão precisar trabalhar, que não vai mais existir dinheiro, que não vai ter escassez de nada, porque os poderosos vão dar conta de tudo, né? Eu não duvido. E para mim, Elon Musk, ele veio de outro sistema solar para cá como missão de ajudar mesmo nessa evolução, né? Eu vejo dessa forma. Então, e faz todo sentido, assim, e a informação que eu acessei, talvez isso demore gerações, mas é que eu acredito que agora a humanidade vai começar a sair dessa exaustão, que não faz mais sentido algum no novo mundo para onde a gente está indo, que essa ruptura deve acontecer daqui a uns 30 anos, é o que as pessoas falam, né? Mas enfim, não, esse modo de viver ele não faz mais sentido lá, não ressoa. E talvez elas entrem num lugar de ociosidade. E aí, depois desse lugar de ociosidade, aí eu tô falando de evoluções que demoram gerações, talvez, né? Eu tô aqui numa visão bem futurista. Mas que aí, desse lugar de ociosidade, que é só o eu, as pessoas comecem a também ter algumas doenças, doenças psíquicas, né, emocionais, alguns desconfortos, para elas compreenderem que a vida não é sobre isso. Que a vida é sobre estar... Sim, que vai causar uma libertação. Estar cheio de si e contribuir com os outros, que é exatamente a autorrealização. As pessoas autorrealizadas são pessoas que fazem por amor. Dinheiro, autoestima, relacionamento, não é uma questão. Faz parte da vida, mas não é uma questão, não ocupa energia, não ocupa tempo, né? É um negócio, assim, fluido. Então, eu vejo que esse é o caminho, mas, assim, muito futurista, né? Bastante futurista. Mas a IA, eu acredito que ela está vindo como parte desse plano maior. Acredito que não acredito em acaso. E eu acho que está tudo dentro do plano, né? Sim. Eu acredito que a IA vem, sim, para ajudar, para fortalecer a evolução da humanidade, do planeta, mas, em contrapartida, a gente tem que fazer a nossa parte, né, que foi dito no começo, porque eu acho que tem que andar junto. O crescimento da tecnologia, o crescimento da IA, com o crescimento humano. Então, foi o que a gente falou, aquele caminho interno em busca, né, da realização, dessa autorrealização, e em paralelo o crescimento da IA. Aí eu acho uma combinação perfeita, porque causa libertação. Porque se a gente for ver, a gente não vive num sistema liberto. Não. A gente é escravo. Desculpa falar, mas essa é a realidade. É o arquétipo da colonização que eu falei que a gente tem ainda. A gente, até hoje, a gente é escravo de um sistema, né?
e de trabalho, de dinheiro, e de capitalismo, enfim, e outras coisas mais. Então, quando a gente começa a olhar para si, outras coisas não fazem mais sentido, por mais que a gente dependa do sistema para viver, mas a gente não se torna tão escravo assim. Né? Então, a partir do momento que a gente olha com amor, a gente começa a crescer, a tecnologia está crescendo, tem que crescer junto. Não adianta só um crescer, porque a tecnologia vai engolir o ser humano. Mas o não crescer, acredito que não é mais uma opção, né? Nessa energia que a gente está adentrando agora, né? Sim. A gente agora vai ter que ou evolui, ou melhora, né? Melhora ou melhora. Sim. A gente tem que sair dessa zona de conforto e ir para esse desconforto até que fique confortável de novo. Uma coisa que eu já li em vários lugares e é muito real, assim, eu já vivi também, né? Até hoje, assim, em diferentes níveis, obviamente, mas ainda vive em algum aspecto, assim, sutil hoje em dia. E o ser humano, ele prefere o lugar que não tá bom, onde a pessoa tá infeliz, onde tá desconfortável, mas é conhecido, do que começar a caminhar para algo melhor, que vai trazer bem-estar, que vai trazer qualidade de vida, que vai trazer felicidade, plenitude, mas que ainda é desconhecido, né? Eu prefiro ficar aqui no meu quentinho, que tá ruim, tá fedendo, mas eu conheço, do que começar a ter passos em direção ao desconhecido, né? E a gente, eu acabo falando de Deus, eu não ia falar de Deus não, mas não consigo. Porque assim, aqui no Ocidente, eu acho que a gente, de uma forma geral, confia muito pouco em Deus, né? Quando a gente olha na essência mesmo. Porque tudo isso que acontece, cara, a gente não tá cuspido, a gente não tá aqui largado, né? Tudo tem uma razão de ser. Então, esse incômodo, esse anseio por fazer algo novo, para cuidar mais da gente, isso faz parte de algo maior, né? Da nossa essência que veio dessa fonte criadora. Do mesmo jeito que a gente tem aqui célula do pai e da mãe, DNA, a gente tem também energia da fonte criadora, que é o que nos impulsiona internamente, né? Mas a gente aqui no Ocidente, a gente desenvolveu muito mental, que é o nosso masculino, que é a razão, que é a lógica, e colocou Deus num lugar muito distante, num lugar de punição, num lugar de medo, né? Então, eu acho que agora é começar a confiar nisso, começar a se questionar sobre essas coisas, sabe? Meu, será que Deus está longe assim mesmo? Será que Ele não está aqui dentro de mim, de alguma forma? Né? Sim, trabalhar também o merecimento. Será que esse impulso que eu estou sentindo não tem a ver com Ele? Será que isso é algo ruim para mim? Eu não sou mãe, mas eu fico imaginando. A gente coloca Deus num lugar como se esses impulsos, esses anseios, a nossa intuição, como se a gente não pudesse confiar. Eu falo, cara, a gente coloca pai, mãe humano como se fosse melhor do que Deus, sabe? Eu confio mais no pai, mãe humano do que no pai Deus, pai, mãe Deus, não sei o que. Então, assim, a gente não confia, e é real. Nesse meu processo de limpeza, né, para fazer essa transição para esse novo mundo, para essa nova energia, para esse novo modo de ser e de viver, a gente limpa crenças e medos, não só nossos, mas vem crenças e medos da ancestralidade, e eu também acessei crenças e medos do coletivo. Né? E teve um momento que eu acessei esse medo de confiar em Deus. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, que horror! Por que eu tenho medo de confiar em Deus? Mas eu tinha, e era um medo, então, um pavor. E isso é muito comum se a gente para observar, né? Tanto é que tem pessoas próximas a mim que falam, Marcele, você fica seguindo aí por essa linha aí de espiritualidade, de Deus, nananã, você vai passar fome. Aí eu olho hoje e falo, meu Deus, mas o plano de Deus era muito maior do que eu imaginei. Eu vou ganhar muito dinheiro do que eu tinha imaginado. Sabe? Não existe isso de... Meu Deus, ele sabe que existe na matéria.
ele sabe que precisa comer, ele sabe que precisa dormir, ele sabe que precisa, sabe, o dinheiro faz parte daqui, mas a gente tem medo de confiar nesse invisível que é dentro da gente e seguir para o desconhecido. E aí, eu queria até aproveitar e dar uma dica para quem está passando por esse desconforto, porque eu acredito que quem não está, daqui a pouco estará. Não é uma praga, faz parte da transição, né? É um acontecimento. Então, assim, olhar para esse desconforto, né, é uma técnica que eu usei em mim, que eu aprendi na porrada, né? Primeiro, olhar para aquilo com verdade. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu acessei que eu tenho medo de Deus, como eu acabei de falar. Tenho medo de confiar nesse impulso. Tenho medo. Aceitar o medo, integrar o medo, acolher o medo, assumir que tem medo. Porque se a gente fica nesse julgamento, não posso ter medo. Não, que isso, não tenho medo de nada, não. A gente foi educado. Querendo ver, né? Se a gente ficar nessa negação, a gente não transpõe ele. Então não importa, nossa, descobri que eu sou egoísta. Estou, porque a gente não é, a gente é uma fonte, a gente veio da fonte criadora, então a gente é também essa energia criadora. Eu acredito, eu estou vivendo de forma egoísta, né? Vivi a vida inteira de forma egoísta. Vou aceitar, vou acolher, vou assumir, vou admitir para mim mesma que eu acreditei que eu precisava viver assim, né? Posso olhar o porquê se eu quiser, mas a gente sempre vai chegar em pai e mãe quando a gente olha o porquê, sempre. Sim, não precisa, mas assim, pra quê? O que me faz agir de forma egoísta ainda hoje? É o quê? É autoestima? É necessidade de validação? É o que está por trás? Qual crença que está por trás? Qual necessidade? E aí, enxergando essas camadas e se desfazendo delas. Eu acreditava que eu precisava disso, até agora eu precisei disso. Mas agora eu entendo que eu não sou isso não faz parte do meu ser. Ser essencial, fonte, que veio de Deus, que a gente é. Eu não sou isso, eu sou só amor. Então, tudo que não é amor, eu não sou. A gente coloca o rótulo, né? A gente carimba. E a gente faz a tatuagem com o negócio. Primeiro a gente não quer ver, depois que quando vê, a gente tatua. Então, não, é ver com verdade, estou vendo, estou encarando, estou sendo assim, mas não é uma tatuagem, não é um adesivo. Eu achei que isso fazia parte de mim, mas eu sou uma fonte de amor que eu vi de Deus e isso, não quero mais isso na minha vida. Pronto. Sim. O processo, ele fica mais leve. É simples, mas não é, porque a gente vai ter que transpassar as dores, as emoções, os sentimentos que vêm junto com essas camadas que a gente vai descobrindo, né? Mas quando a gente percorre dessa forma que eu tô dizendo, né? Ele fica mais fácil. Ele não demora um mês, ele demora um dia, 2 dias. E quanto mais a gente expande, menos dói e menos demora. Hoje em dia eu acesso algumas coisas assim, eu falo, nossa, estou lidando aqui com uma insegurança, olha. Tô vendo ela aqui, mas não vem emoção forte, não vem choro, não vem sofrimento. Eu olho e falo, olha, tá bom, não preciso mais dela, tchau, porque eu tô aqui com Deus Todo-Poderoso e beijo. Você vai se tornar simples, né? Sim, e esse exemplo que você deu vale também para ansiedade, né? Porque hoje é uma situação que acomete a maior parte das pessoas, e eu escuto muitas pessoas falando, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Não, ninguém é ansioso e ninguém é ansiosa. Né? As pessoas estão. A partir do momento que você está, acolhe essa ansiedade, conversa com ela, porque a gente tem que ser íntimo da gente. Eu acredito nisso, a gente tem que ser íntimo da gente. Né? Acolhe e vai se trabalhando e expandindo para evitar de primeiro pronunciar se está ou não ansioso, para não confirmar energias, né, com isso. E vai observando, porque eu escutei uma coisa essa semana muito bacana em relação a isso. Eu escutei um rapaz falando que ansiedade é ausência de presença. Então, é quando a gente está muito pensando no futuro e está esquecendo de viver o agora. Então, é bom observar isso também,
Porque essa caminhada da transição planetária vai precisar de presença. E Vai. muito. Vai. Então, é melhor começar a pronunciar e a introjetar que nós somos presentes e não ansiosos. Vamos ensinar um negócio aqui que a gente usa bastante, que é o eu sou. Ponto. Isso. Vai falar todo dia. Porque o eu sou é o quê? É Deus. Uhum. E ele é o quê? Ele é tudo e pronto, ele se basta. Ele não é mais nada além dele mesmo, né? E a gente veio dele, então a gente também é isso. Então eu sou, ponto. Percebi aqui a ansiedade. Não, eu sou. A ansiedade não faz parte do meu ser. Percebi aqui uma crítica. Não, eu sou. Tchau, crítica. E a gente vai. E aí são exercícios diários, né? Que no dia a dia, a cada dia, isso vai ganhando corpo. É igual pra academia, né? É igual pra academia. É uma construção diariamente, tijolinho a tijolinho, naquele muro. Né? O eu sou uma conexão com a nossa centelha divina que está conectado com Deus. Então, aos pouquinhos, você recitando, eu sou calma, né? Eu estou presente, a gente vai se conectando com a nossa centelha divina interna. É isso aí. Tem um tema que a gente colocou lá no título da live que a gente não falou ainda. Que eu vou só dar a minha opinião. Quem quiser acreditar e pegar para esse pega, quem não quiser tá tudo certo, né? Que é só um bate-papo e a nossa experiência, o nosso conhecimento. A nossa contribuição também. Cada um vai dando o que faz sentido para si. Com certeza. Que a contribuição lá para transmitir, né? Que deu uma repercussão danada e agora ele foi embora. E ele tem total relação com esse tema, né? Porque eu não estudei de forma profunda, né? Mas eu vi algumas fontes confiáveis, né? Então, para mim, isso basta. E vi também pessoas falando um pouco, pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu acompanho, mas que não acreditam, talvez não acessem outras informações que eu tenho, né? Mas o Atlas 3D, né, do que eu acredito e do que eu vi aí de fonte, primeiro, ele não era um cometa e não era um asteroide, que são físicas. Isso daí todo mundo, NASA, confirmou, né? Todo mundo confirmou, isso não é uma questão. Outro ponto, ele veio de uma outra galáxia. Ele não veio da Via Láctea, né? Ele veio de outro sistema solar. Então, ele é um objeto interestelar, é o que a gente costuma dizer, que ele não é do nosso sistema solar. E aí, teve muita gente brincando, né? Que é ET, que vai se manifestar e parará. E aí, pra mim, essas coisas são tão simples e tão práticas que não precisa ter medo e nem alarde. É o que é. E, gente, o que é Deus, o que é o universo, o que existe, a nossa mente humana não é capaz de conceber isso, né? Então, na minha mente muito prática e de forma muito simplória, e do que eu acredito, do que eu vi, é um objeto interestelar, isso foi confirmado, o NASA falou, e ele não veio à toa, porque no universo de Deus, nada é à toa, pelo amor de Deus, né? E aí ele veio, de fato, trazer jatos de energia, que é para impulsionar essa mudança energética que o planeta está vivendo e que vai se intensificar a partir do ano que vem. Simples assim, veio, fez o trabalho dele e foi embora. Quem está com o campo muito aberto, e foi batata. Eu passei por processos assim, de expansões de consciência, do tipo assim, hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra. Do tipo, se hoje eu olho pra ontem, eu falo, nossa, sabe quando você não se reconhece? Quando você olha pra você 10 anos atrás, é o que normalmente acontece com as pessoas, né? Eu olhava pra mim ontem e falava, nossa, tipo, não me identifico mais, né? Foram acontecendo fenômenos comigo, assim, de expansão muito rápido. E aí ele foi embora, o negócio deu uma tranquilizada, né? Não é coincidência. Então ele veio mesmo, jogar energias, mas não é nada de ruim, de medo,
Não tem nada de manifestação, nada disso. Veio aqui fazer o papel porque o planeta Terra está atrasado, como eu falei. A gente hoje ainda vive no modo sobrevivência de milhares de anos antes de Cristo. Isso não era para existir mais na nossa humanidade, né? Então, a gente, de certa forma, a gente está atrasado. Então, por isso que a gente está recebendo uma carga energética, um apoio interestelar muito grande. Quem está conectado com o canal aberto, que consegue receber informações, tá ligado, né? Tá sabendo, tá vendo. Então, a gente está recebendo muita influência produtiva para ajudar a gente nesse momento de transição. Então, é isso, nosso querido amigo. Para ajudar, né? Essa nave veio para ajudar a gente nesse processo, né? Dar uma estrutura, dar um up na Terra e na humanidade, para a gente conseguir ficar mais forte, para a gente evoluir juntos e caminhar nesse 2026. Exato. Juntos com amor. Exato. A gente está no meio de uma grande obra. Ano que vem começa o tempo das britadeiras. O período das britadeiras começa ano que vem, o negócio vai ficar mais intenso. Mas, assim, não é para colocar medo, é assim, tudo faz parte de um plano maior, né? Quem está sofrendo, quem está sentindo, observa que não faz mais sentido. Confia em Deus, confia no plano, confia na mudança, né? E desapega e vai, segue, porque o que vem depois, eu já passou por várias mudanças. Essa agora foi mais bruta, mais louca de todas, mas várias. Não adianta, é sempre para melhor, por mais que a gente não entenda. A gente começa a caminhar, quem também aqui me acompanha já, gente, eu falar em rede social, jamais que eu ia imaginar um negócio desse. Quando eu comecei a falar igual a louca, e no meio dos Paranauê, eu cheio de energia, descabelado, um troço louco. É isso mesmo, Deus vai empurrando a gente, a energia vai empurrando, aí sai, só vai. E mais pra frente você entende. Tá entendendo, o negócio vai ganhando forma, você fala, olha, aquilo aconteceu, era pra estar aqui, agora tá tão melhor. Faz os entendimentos, a junção das pecinhas do quebra-cabeça, né? Mas é isso, né? Procurar terapia, se achar que convém, que precise, né? É importante. Mas é isso. E algo assim que eu tenho sempre incentivado a todo mundo, buscar pessoas com esse olhar transpessoal. Tá na hora da gente olhar para frente, tá na hora da gente se ver como um ser, além de corpo, além de mente, né? Não dá para ficar só no mental, a gente precisa começar a olhar para as emoções, começar a entender que tem coisa ali que só você que sabe, só você que sente. Às vezes, um terapeuta, ele vai dar o ponto de vista dele, né? Tem muitas linhas ainda tradicionais, falando que com todo respeito do amor, mas a gente está passando desse tempo também. Quem sabe ali o que você sente, quem sabe o que é melhor para você é só ele. E conforme a gente vai expandindo a consciência, aconteceu comigo muito recentemente, a gente começa a passar por situações que ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Então, se alguém vem e fala o ponto de vista dela e quer te falar da verdade dela, não vai responder. Só você que sabe do rolê. E aí o ponto é pegar na mão e te ajudar com confiança e com coragem para seguir nesse desconhecido que você está sentindo dentro de si, né? Mas o recado principal é: tudo que está acontecendo está relacionado, nada por acaso, muitas coisas ainda vão acontecer, mas é tudo parte de algo maior e melhor. Um bem maior. Não é para a gente sofrer, né? Ninguém está aqui para sofrer, né? Imagina, se a gente está aqui para sofrer, Deus fez a gente para sofrer, não tem nem lógica isso, né? Então não é para dar uma mensagem de conforto. Sim, e a parte inicial é confiar, confiança, desenvolver essa fé e observar essas emoções. Sim. Olhar para elas. Esse é o caminho. É o caminho. Quem vai mostrar o caminho é o coração. É o coração. Não é a mente, né? Quem vai mostrar o caminho é o coração. Sim, que é a conexão que a gente tem com a nossa alma. Nossa alma fala. Por isso que falam que as respostas estão internas, né? Todo mundo escuta isso. A resposta está aqui dentro. Tá aqui. Você fala, como que ela acessa?
acalmando a mente, observando, né? A resposta realmente está interna, a gente sabe disso, que a gente busca, né? E se a Mas gente precisa... faz o piloto automático, Isso. a gente consegue perceber, né? Eu fiz uma coisa, senti estranho aqui. A gente faz outra energia. Nossa, isso daqui faz sentido para mim. Aquilo ali não faz porque não senti, né? A gente começa a ter mais clareza, né? Dessas percepções mais sutis e vai entendendo quais são os caminhos, né? Seguir a intuição. Amei nosso bate-papo. Obrigada, Mar, eu também. É sempre um prazer estar aqui com você. Ai, pra mim também. Eu achei que não ia dar tempo da gente falar disso tudo em 1 hora. Mas Se perdeu. Também. O Deus é perfeito, né? Você viu? Não, minha filha. O rolê é perfeito. Muito bom. Vamos combinar mais ano que vem. Né? Pessoal, muito obrigada que assistiu, que esteve aqui conosco. Um beijo. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Um beijo. Feliz Natal. Expansão de consciência para todos. Isso. Um beijo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.